Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe todos vocês e que quando vocês forem na igreja hoje, então tenham o seu encontro pessoal, individual com Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Porta de quê? A porta do reino de Deus. A porta do reino de Deus disponível para todas as pessoas, todos os seres humanos. Não importa a religião que a pessoa professa, não importa o que ela fez de errado, não importa se ela merece ou não. O que importa é o seguinte: eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, porque ele é a porta do reino de Deus, que é o aprisco dos que nele creem. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente crê sinceramente, automaticamente, é isso mesmo, automaticamente nós somos perdoados, nós somos salvos, porque a salvação não vem pelos méritos, não vem pelo que a gente faz de bom, a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva, ela é perdoada. E quando ela é perdoada, então ela sente imediatamente a paz. Ela tem paz consigo mesmo, sobretudo com Deus, porque o Senhor Jesus lhe dá o perdão. Você sabe, o perdão traz a paz. Imagine você, quando uma pessoa é levada perante o juiz e o juiz não lhe condena, lhe perdoa, como é que a alegria, a felicidade dessa pessoa? Porque não foi condenada. As pessoas são condenadas no mundo pelas suas próprias consciências. Elas são condenadas pelas suas próprias atitudes, pelos seus próprios pecados. Por isso que a Bíblia diz que o preço, o salário do pecado é a morte. É a morte porque a pessoa é condenada pela sua própria consciência. Quando ela é condenada pela própria consciência, então vem a depressão, ansiedade, medo, vem tudo o que existe de ruim neste mundo, porque é o reino do mundo, é o reino do mal, é o reino de Satanás. Isso mesmo, é o reino do diabo. E no reino do diabo vale tudo: roubo, mentira, engano, corrupção, assassinatos. Por isso que você vê esse mundo cheio de ódio, de miséria, de desgraça, gente morrendo, gente passando fome, gente assassinada. Enfim, o inferno acontece nesse mundo. O inferno. Em todo mundo acontece o inferno. Não adianta a pessoa ter dinheiro, porque os ricos são os que mais se matam por conta de serem condenados por si mesmos, por causa de não terem sido absolvidos, perdoados. Mas não foram perdoados por Deus, por quê? Porque não tiveram fé na porta que se abriu para que pudesse entrar no reino de Deus. É o reino do mundo que existe a morte. A morte, a separação de Deus. Mas quando a pessoa crê no Senhor Jesus,
Não é ter uma religiosidade. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu não faço maldade para ninguém. Você pode ser a pessoa mais bondosa, generosa, caridosa do mundo. Deus vai gostar disso. Mas se você não crê no Filho dele, você vai ser condenado. Não tem jeito. Porque ele deu a alma, ele deu o corpo, ele deu tudo que Jesus era. Ele o deu para morrer, ser sacrificado por você, por mim, por todos nós no Calvário, para que nós pudéssemos ter o perdão, consequentemente, a salvação. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não entendam. A pessoa diz, mas poxa, eu sou leal, eu não faço mal a ninguém. Isso é obrigação nossa. É obrigação minha ser bom. Mas não é aceitável diante de Deus eu ser mal, injusto, cruel, mentiroso. Não é aceitável. Deus não aceita. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é justiça. Deus é verdade. Deus é tudo de perfeição, de justiça. E isso faz com que ele exija de nós também bondade, justiça, etc, etc, etc. Então, eu queria falar para você como é que esse processo de salvação acontece, ou aconteceu. Presta atenção. Você sabe da história, você pode ler isso lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Você vai ver que Deus criou o homem e criou o homem em perfeição, à sua imagem e semelhança. Criou Adão e criou a Eva. Quando os dois desobedeceram a sua palavra, sua voz, então eles caíram em pecado, caíram em desgraça. Por quê? Ao ouvir a voz do diabo, dar atenção à voz do mal, significava e significa o seguinte: se submeter ao mal. É isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles deixaram de viver em comunhão com Deus para viver em comunhão com o diabo. Aí, o reino da terra que estava nas mãos de Adão e Eva passou para o diabo. Estava sob o domínio de Adão e Eva, porque Deus lhes deu domínio sobre toda a terra. Quando eles pecaram, e eles não sabiam que estavam nus, mas quando pecaram, eles descobriram que estavam nus. Por quê? Porque veio o conhecimento do mal. Veio a revelação do mal. Eles só sabiam o que era bom, que era perfeito. Mas quando eles deram ouvido à voz do mal, o mal passou a dominá-los. Quando Deus apareceu para eles, eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque eles estavam nus e eles tinham se revelado ou se rebelado contra a palavra de Deus. Então, o que Deus fez para cobrir a nudez de ambos? Eles fizeram, depois que eles descobriram a nudez, eles pegaram a folha de parreira e cobriram a nudez dele. Hoje, essa folha de parreira é a religião. A religião maqueia o erro, o pecado, e faz a pessoa pensar que ela é aceita diante de Deus. Não é. Nenhuma religião salva. Nenhuma. Nenhuma religião é capaz de salvar ninguém. A folha de parreira, ela tem uma durabilidade pequena. Depois ela vai cair. Ela vai apodrecer, vai secar.
Então tem que fazer outra folha de parreira. Então eles tinham, para cobrir o pecado de Adão e Eva, Deus teve que matar um animal, tirar-lhe o couro e fazer a veste que duraria para sempre. O animal que ele matou para cobrir a nudez de Adão e Eva representava Jesus. Isso mesmo. Para cobrir, para eliminar o pecado da gente, Jesus teve que morrer. Jesus é o que está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, que coloca a sua vida nele, que casa com ele, que faz aliança com ele, aquele que vive de acordo com a sua voz, sua palavra, esse não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que acontece. Religião não salva ninguém. Ninguém. Se alguém depender de religião para ser salvo, vai para o inferno da mesma forma como aqueles que não creem em nada. Para você ser salvo, você necessita, precisa, tem que colocar o Senhor Jesus como a porta de entrada no reino de Deus. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e vive, assume essa crença de fato, de verdade, então a pessoa sai do reino das trevas, do reino do mal, que é este mundo, o reino do mundo, e entra no reino de Deus. Através de quem? Da porta, que é o Senhor Jesus. Quando você entra no reino de Deus, aí acontece o que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, diz. Portanto, disse ele, se já ressuscitastes com Cristo, ele está falando, ele mandou essa carta para a igreja não quer dizer, a carta do Espírito Santo para a igreja, não é a religião não, a igreja, os que são cristãos, que eram cristãos, aqueles que tinham Jesus como único Senhor e Salvador. Então ele diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quer dizer, quando a pessoa sai do reino da morte, o reino do mundo, e entra no reino de Deus, através do Senhor Jesus, é claro, só pode ser através dele, ela sai do reino do pecado e entra no reino da vida eterna. Ela sai do reino da morte, no reino do mundo, existe a morte. A figura da morte é real, patente. Mas, quando ela entra no reino de Deus, através da sua fé, da sua vida em Jesus, ele é o primeiro na sua vida, primeiro do que sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, sua família, sua reputação, seu dinheiro, sua condição social, não importa. Jesus se torna o primeiro, o salvador dela, então essa criatura nasce, é ressuscitada no reino de Deus. O reino de Deus é o reino espiritual, é o reino do Espírito Santo. E quando a pessoa nasce no reino de Deus, ela é selada, é nascida do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera essa pessoa para viver no reino de Deus. Esse reino de Deus não é visível. Jesus falou isso. O reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em outras palavras, o reino de Deus está disponível dentro de vocês. Se você aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, acima de tudo neste mundo, ele torna-se o seu Senhor e o seu Deus. Então, e continua obedecendo a sua voz, você sai do reino
das trevas, o reino do mundo, e entra no reino de Deus. Uma vez você entrando no reino de Deus, aí você ressuscitou. É por isso que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é a pessoa mais feliz da face da terra. Por quê? Porque ela nasceu de novo. Os pecados dela acabaram. Em Jesus, ela alcançou a eternidade. Ela alcançou o reino de Deus. Então, o Espírito Santo diz: se já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Quem entra no reino de Deus, quem vive no reino de Deus, está morto para quem vive no reino do mundo. Assim como quem está vivo no reino do mundo está morto para o reino de Deus. Está morto para Deus. É isso aí. Então, você, eu, cada um de nós tem apenas uma opção: ou o reino deste mundo, ou o reino de Deus. Quem vive no reino do mundo está sujeito à morte, à destruição, ao ódio que existe nesse mundo, às injustiças, às calúnias, às perseguições. Quem vive no reino deste mundo está sujeito a toda a podridão do inferno. E é por isso que existe o inferno. É por isso que esse mundo é o inferno. Porque é um mundo dominado pelo inferno, pelo diabo. Agora, quem entra no reino de Deus, quer dizer, deixa o reino do mundo, morre para o reino do mundo e ressuscita no reino de Deus, este, então, tem paz, tem alegria, porque está vivendo no reino de Deus. E isso só o Espírito Santo pode fazer através do novo nascimento. Mas quem batiza com o Espírito Santo, quem dá o Espírito Santo é o Senhor Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que faz a pessoa passar pela porta que é Jesus e entrar no reino de Deus. E quando a pessoa entra no reino de Deus, naturalmente, ela pensa nas coisas lá do alto. Ela pensa, ela medita, ela tem prazer nas coisas de Deus. Por isso, existe a igreja. A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição. A igreja do Senhor Jesus não é uma, digamos, uma empresa física. Não. A igreja do Senhor Jesus é formada por todos os que ressuscitaram no reino de Deus. Então, contra essa igreja, a igreja dos ressuscitados, a igreja do reino de Deus, contra essa igreja, o diabo não prevalece. O diabo perde, porque é a igreja da luz, é a igreja da justiça, é a igreja da consciência limpa, lavada, é a igreja da paz. Então, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é composta de pessoas que saíram do reino das trevas, do reino do mundo, e nasceram de novo através do batismo com o Espírito Santo. Só aí o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Então, mas ele só faz quando a pessoa sinceramente, verdadeiramente se entrega, corpo, alma e espírito, para o Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo
faz gerar nela uma nova criatura. Ela é ressuscitada e, uma vez ressuscitada, quer dizer, ela começa a viver naturalmente no reino de Deus. E aí ela tem paz. Ela vive em paz. Mesmo vivendo nesse corpo de barro, neste mundo. Mas ela está inserida dentro do reino de Deus. O reino de Deus não é visto pelos que estão vivendo no reino das trevas. Mas quem vive no reino de Deus sabe, reconhece, tem discernimento de identificar quem é irmão e quem não é irmão. Porque todos os que estão no reino de Deus são irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos têm o Espírito de Deus. Então, quando você for na igreja hoje, vá com essa fé. Meu Deus, talvez você esteja buscando, insistindo para receber o batismo com o Espírito Santo, sem ter entregado a sua vida para Jesus. Não vai ser batizado nunca. Você tem que entregar a sua vida, você tem que deixar o mundo, você tem que abandonar o reino do mundo. Você tem que, obrigatoriamente, deixar o reino do mundo para poder entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus ainda com um pé lá no reino do mundo. Não há como conciliar o reino do mundo com o reino de Deus. Não há como. Ou você é do reino do mundo, ou você é do reino de Deus. Ou eu sou do reino de Deus, ou eu sou do reino do mundo. Não há como conciliar os dois reinos. Então, quem ressuscitou em Cristo Jesus vive no reino de Deus. E quem é do reino de Deus entende a nossa linguagem, entende a linguagem de Deus. Nós ressuscitamos. Para você ressuscitar, você tem que estar morto. E a pessoa tem que morrer para o mundo, para este mundo, para o reino deste mundo. E para morrer, ela tem que deixar o mundo de lado, ela tem que virar as costas para o mundo. Bem, eu penso que você entendeu essa mensagem. Se você tentar encobrir a sua nudez, quer dizer, o seu pecado, com uma folha de parreira, você está perdido. É porque você está no reino deste mundo. Se você se apega a uma religião, igreja, seja católica, evangélica, seja espírita, qualquer que seja a religião, a instituição, se ela é uma religião de Deus, eu tenho certeza que você vai se iludir, porque não é a religião que salva. Ela não salva, a religião não salva. Deus não criou religião. Quem criou religião foi o diabo, que deu a ideia para Adão e Eva fazerem a folha de parreira. A religião é como a folha de parreira. Tem uma durabilidade bem breve, né, neste mundo. Mas o reino de Deus tem o selo, o carimbo, a garantia do Espírito Santo, que a pessoa é de Deus. É por isso que também o apóstolo Paulo diz, dirigido pelo Espírito Santo, diz que quando a pessoa tem o Espírito Santo, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica, confirma dentro dela que ela é filha de Deus. Ela deixa de ser filha deste mundo para ser filha de Deus, filho de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, se a pessoa realmente nasceu de novo, vive no reino de Deus, então ela só tem interesse nas coisas lá de cima. Ela só tem interesse nas coisas do reino de Deus. Isso é glorioso. Você que nasceu de Deus entende perfeitamente essa linguagem, é ou não é? Mas quem não nasceu de Deus, mas bicho, mas e isso? E aquilo? E essa aí vem aquelas perguntinhas
que dá vontade de fingir que não ouviu. Mas é isso aí. Se você quer nascer de novo, minha amiga, meu amigo, ao invés de você ficar questionando, perguntando, você tem que abraçar a fé no Senhor Jesus, porque só Ele pode salvar você, mais ninguém. Religião não salva ninguém, e você sabe disso. Religião não salva ninguém. O que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é feito pela fé. A fé no Senhor Jesus Cristo é que nos faz justos diante de Deus e, portanto, entrar no reino de Deus e, portanto, ser perdoados. O salário do pecado é a morte. Então, isso é o que acontece no reino deste mundo. Mas a salvação é o salário daqueles que saem do reino das trevas, que têm o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Casam com Ele, de fato e de verdade. Assumem a fé na sua palavra e começam a viver dentro dela. Deus abençoe vocês. Que hoje seja o dia do seu nascimento para você que ainda não entrou no reino de Deus, ainda não ressuscitou. Você que continua morto nos seus delitos e pecados. Você que está no reino, vivendo no reino deste mundo, que hoje seja o seu dia de entrar no reino de Deus. Quando você entrar no reino de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz na face da terra. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Deus seja com todos os que ouvem e atentam para a sua voz, a sua palavra. Que o Espírito Santo seja com todos vocês. Um instantinho só. Bem, veja só, amiga e amigo, veja só o que Deus fala na sua palavra com respeito àqueles que estão perdidos, desorientados, vivendo por viver e que não têm esperança. Não tem esperança de nada na vida. Já pensou? Uma pessoa que nasce, cresce, desenvolve, mas não há perspectiva dentro de si. Não há sonhos dentro de si. Não há esperança. Uma pessoa assim é uma pessoa vazia. A alma está completamente vazia. E esta criatura sofre. E ela, muitas das vezes, sofre calada. Absolutamente calada. E eu queria que você, que é uma dessas pessoas, você que tem sofrido horrores, e você sempre faz a avaliação, sempre coloca na balança os bons e os maus. E você diz assim, poxa, os maus se dão melhor do que os bons nesta vida. Você chegou a essa conclusão. E você fala, que esperança há para mim? Você que gosta da verdade, ama a verdade, mas você está vazia. E olha aqui ao seu redor, de um lado para outro, e vê que os bons descem às sepulturas, mesmo fazendo suas bondades. Mas os maus, eles corrompem, desmentem
roubam, eles fazem tudo que desagrada a Deus. E aparentemente, aos olhos humanos, estes são os que se dão bem. E o pior, deixam sementes, como os seus filhos e outras tantas pessoas que seguem-nos nesta vida insana e pensam que tudo vai ficar assim. Mas olha só, você que está do lado, vivendo o lado avesso da vida. Você é uma pessoa correta, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, você é uma criatura, não é perfeita, como ninguém é perfeito, mas pelo menos você tenta fazer o que é certo, vive no que é certo. Então, olha só, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Ele diz assim: assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo, santíssimo, num alto e santo lugar habito. Como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar da vida o espírito dos abatidos e para dar vida o coração dos contritos. Isso é muito forte. Então, aquelas pessoas que vivem do lado avesso da vida, que não conseguem nem entender a existência de Deus. Poxa, se Deus existe, mesmo, essas pessoas dizem, por que tanta injustiça? Por que tantos disparates? Por que os justos sofrem mais do que os injustos? Esses pensamentos passam na cabeça de todo mundo. E parece que os injustos se dão bem e os justos se dão mal. Porém, Deus disse: eu habito no alto e santo lugar. Habito na eternidade. Mas também habito com o contrito e abatido de espírito. E eu creio que o Espírito Santo, nestas palavras, está falando com pessoas agora, nesse instante. Deus está falando com você que está contrito, está abatido. A sua alma está abatida, contrita. Deus habita com você. Ele habita lá em cima, no alto dos altos, no santo lugar, mas habita também com os abatidos, os contritos. Ele não habita com os ímpios. Ele não fala que os ímpios, eu habito com todos, não. Ele habita com os contritos, os humildes, os abatidos, os que foram derrotados por esta vida, por este mundo. Estão fracassados, estão caídos. Então Deus tem um cuidado muito especial com aquelas pessoas rejeitadas, aquelas pessoas complexadas, aquelas pessoas que dizem, puxa, para mim não dá nada certo. Talvez você tenha até inveja dos ímpios, inveja dos injustos, porque eles se dão bem, mas você não consegue ser como eles.
porque a sua natureza é de justiça. Mesmo assim, você sofre, você padece, mas Deus habita com você, minha amiga. Eu amo esse texto, eu amo esse texto. Eu amo a palavra de Deus, toda ela. Mas há textos que são, assim, evidentes, claros, não deixam nenhuma dúvida, nenhuma. Qualquer incrédulo pode entender isso aqui. Deus habita com os humildes, os contritos, os abatidos, os derrotados, supostamente derrotados, são considerados derrotados para o mundo, mas não são considerados para Deus. Ele vê e habita com as pessoas assim. E por que ele habita? Porque ele está esperando que as pessoas contritas e abatidas de espírito digam, puxa, se Deus existisse, ele com certeza me veria e me tiraria dessa situação. Deus está ouvindo os seus pensamentos, ouvindo os seus pensamentos. E ele está aí junto de si, minha amiga e meu amigo. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Ele não falou isso para os que estavam bem, para os que tinham dinheiro, saúde, força, vigor, juventude, riqueza, glória. Não! Ele falou, o convite é para os contritos e abatidos de espírito. Não é maravilhoso? Você acredita nessas palavras? Você acredita? Olha, eu creio, eu tenho certeza que Deus está aí agora com você, que está abatida. Mesmo sendo pecador, não importa. Talvez você seja um dos piores pecadores, mas o seu coração é humilde, é contrito, está abatido. Então ele se aproxima de você para estender as mãos. Ele convida você, vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim. Ele não pode pegar a pessoa pelo colarinho e trazê-la para si. Ele não vai fazer isso. Ele até poderia, mas Deus nos deu um poder. Cada ser humano nasce com esse poder. O poder de livre escolha. Cada um tem o livre direito de escolher sim ou não. Por isso ele dá inteligência, ele dá sabedoria, para que a pessoa venha liberalmente invocá-lo. Liberalmente dizer, eu preciso, eu quero, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Jesus nunca disse não para ninguém aqui na terra. Jesus nunca disse não. Até aquela mulher sírio-fenícia que vinha pedindo, Senhor, minha filhinha está terrivelmente endemoniada, socorre-me. Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando-a de cachorrinho, não. Mas Jesus queria deixar registrado neste mundo para todas as pessoas vindouras que ele testa, ele suscita a fé dentro de nós. Então Jesus disse, olha, não é bom tomar o pão dos filhos
e dá-lo aos cachorrinhos. Quando ele falou assim, a mulher sabiamente, com muito fervor, disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas e eu quero só uma migalhazinha. E Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Por causa desta tua palavra, os demônios já largaram a sua filha. Ela está livre. A palavra dela, a confissão de fé, de confiança em Jesus, essa expressão de fé, fê-la uma criatura livre. Livrou a filha dela. E essa mulher não era judia. Ela era sírio-fenícia. Então, veja que Jesus está junto de todos. Não importa se é judeu ou se é gentio, se é católico, se é espírita, evangélico, muçulmano. Não importa a religião. Não importa qual clube que torce. Não importa se é homem, se é mulher. Não importa se é religiosa, religioso ou não. Onde quer que haja uma pessoa contrita e abatida de espírito, uma criatura que almeja o que é justo, o que é reto, ali está Deus, pronto para agir. Mas ele precisa ouvir a pessoa pedir. Ele precisa. Porque quando a gente ora, quando a gente pede a Deus alguma coisa, a gente está mostrando fé. A gente está esboçando uma fé. Porque a gente ora e fala com alguém que a gente não vê, não toca, não sente. Isso significa que a gente crê. Que a gente acredita. Isso é fé. Isso é fé. E Jesus disse: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então, eu creio que o Senhor Jesus está aí junto de si. Eu creio nessa palavra. Você está aflita, sofrida, cansada de ver o mal prevalecer aqui neste mundo? O mal prevalece neste mundo, aparentemente, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, quer dizer, está sepultado nas trevas. Então, quem vive nas trevas e gosta das trevas, esses são os ímpios. Os ímpios são aqueles que vivem na impiedade, gostam do que fazem de errado. Com licença. Deus fala 2 vezes. Uma já é suficiente, mas ele fala 2 vezes, repete 2 vezes. No último versículo de Isaías 48, ele diz: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. O profeta Isaías falando. Quem diz é Deus. Ele está repetindo as palavras de Deus. Não há paz para os ímpios. Os ímpios não têm paz. Quer dizer, aqueles que gostam de viver nas trevas, gostam do que é errado, gostam do pecado, gostam mesmo, curtem bem as maldades, as perversidades, curtem a crueldade, gostam de ouvir os gritos de dor daqueles que são pequeninos e estão sob os seus pés. Gostam de ouvir. Então Deus diz: não há paz para eles. Não há
e eu creio nunca haverá, porque gostam daquilo. Mas há pecadores, há pessoas que vivem no pecado, dependem do pecado para sobreviver, para comer, para dar pão aos seus filhos. Mas são pessoas que não gostam daquilo. Elas fazem por uma questão de sobrevivência. E Deus sabe disso. Deus ama os aflitos, os feridos, os cansados, os sobrecarregados. Por isso que ele diz, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com os abatidos. Eu habito com aqueles que estão abatidos, quer dizer, foram derrubados, estão fracassados, perderam tudo, estão na miséria, viviam na opulência, hoje estão no zero, estão mendigando, pedindo pão nas ruas, moradores de ruas. Deus habita com toda essa gente. E ele tem o prazer de estender a mão para aqueles que o invocam com sinceridade. Sinceridade. Esse é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai. Ele ouviu a minha oração, o meu clamor, que eu nem sabia falar. Quando eu nem sabia falar, ele ouviu o meu clamor. E hoje nós temos esse privilégio, essa glória, essa riqueza. Não há riqueza maior para mim do que ter o privilégio de falar dele para outras pessoas e dizer para as pessoas que estão a sofrer ou sofrendo como eu estava, e dizer para elas, olha, Deus habita no alto e santo lugar, mas habita também com você que está sofrendo aí num hospital, num presídio, sofrendo em casa, você que foi jogada na rua, você foi despejada pelos próprios filhos, como o caso daquelas duas irmãs, o pai já havia falecido e elas pegaram um advogado e como a mãe delas era analfabeta, então elas pegaram um advogado, fizeram uma declaração e ela colocou o dedo, o polegar, aceitando os termos daquele escrito, daquela decisão. Quando dizia, eu abro mão de todas a minha herança para as minhas filhas. E essas filhas pegaram aquela carta, aquela declaração, entraram na justiça e ganharam a causa. E o que ela fez? Elas fizeram? Pegaram as coisas da mãe, puseram numa mala, uma malinha, e colocou-a para fora de casa. E a mãe tinha ajudado o pai a construir aquela riqueza que elas queriam tomar posse. Então elas expulsaram a mãe de casa para ficar com seus bens. E muitos filhos perversos, conscientemente, têm feito isso com os seus pais. E a Bíblia fala, um dos mandamentos com promessa, seguido de promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E aquelas duas mulheres formadas, elas expulsaram a mãe, a própria mãe de casa, para ficar com os bens, e dividiram os bens entre elas.
coisa cruel. Mas Deus é grande e justo e magnificamente bom, justo. Pensa que isso passa e Deus não vê? Não, minha amiga. Ele habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. Ele habita com os abatidos, os humildes. Então ele habita com você. Você está aí, talvez urrando de dor por uma injustiça cometida contra você. Talvez você esteja doente, enferma, aflita. Talvez você esteja vivendo os últimos momentos da sua vida. Mas se você disser simplesmente, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, Ele vai te ouvir. Ele ouviu o clamor de uma pessoa que, poucas horas antes, vinham condenando-o na cruz, um dos ladrões. Os dois vinham condenando Jesus. Mas em determinado momento, um deles reconheceu que Jesus realmente era o Salvador. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, na hora, disse-lhe, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o Jesus que me salvou. Esse é o Jesus que tem salvado milhares e milhões de pessoas por esse mundo afora. E pessoas que estavam perdidas, e pessoas que estavam passando fome, e pessoas que estavam doentes, e pessoas que estavam morrendo, e pessoas que estavam vivendo do lado avesso da vida, que eram injustiçadas, enfim, mas eram humildes e contritas de coração. Deus ouviu o clamor dessas pessoas. Ele ouve o seu clamor. É por isso que ontem nós lemos aquele texto maravilhoso, né, que Jesus disse, vale a pena repeti-lo, vale a pena repeti-lo. Lá em João, o Apocalipse, melhor dizendo, Apocalipse, capítulo 3 e versículo 5, quando Jesus disse assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. São pessoas que um dia estavam contritas, abatidas de espírito, e Jesus estendeu a mão, e elas foram salvas, e elas se mantiveram seguindo Jesus todos os dias da sua vida. Então, ele diz, esses são os vencedores, que serão vestidos de vestes brancas. E ele enfatiza, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Jesus tem riscado o nome do livro da vida de muitos que vieram para ele, que comeram, beberam, alcançaram uma vida de qualidade, uma vida abundante, mas com o decorrer do tempo se tornaram maus, se tornaram pessoas cruéis, ímpias. Quer dizer, Jesus os abençoou, mas eles deram as costas e seguiram as suas vidas, igualzinho os 9 leprosos que foram curados, mas e viram o outro, o 10º também ser curado, e viram o 10º ir lá agradecer Jesus. Eles não, os 9 ficaram para trás, foram embora, foram cuidar de suas vidas. Jesus está falando aqui, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida,
Porque ele registra os nomes, o que eu entendo na minha concepção, na minha interpretação, eu entendo isso aí. A pessoa tinha o seu nome escrito no livro da vida, estava lá escrito. Mas ela mesma, decidiu por si própria deixar a carreira da fé e cuidar dos seus bens, das suas propriedades, das suas riquezas. O nome dessa gente foi riscado do livro da vida. Jesus disse: de maneira nenhuma riscaria o seu nome do livro da vida. E mais, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, minha amiga, meu amigo, Jesus é misericordioso, ele está junto dos contritos e abatidos de espírito. Ele salva todos os contritos e abatidos de espírito. Agora, se a pessoa, depois que foi salva aqui na terra, e virar as costas para Jesus, ele vai lá e apaga o seu nome do livro da vida. Foram gerados pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Mas viraram a casaca, viraram as costas para Deus, ele vai lá, risca os seus nomes no livro da vida. Então, há chance do nosso nome ser riscado do livro da vida. Eu sei que há chance de eu ter o meu nome riscado do livro da vida. Mas Deus me deu inteligência, ele me deu percepção, ele me deu consciência na sua palavra, sabedoria da sua palavra, para que eu mantivesse a minha lealdade, fidelidade para com ele. E como eu não sou burro, eu preservo isso, como a menina dos meus olhos. Esse é o tesouro que o Senhor, meu Deus, me deu. O tesouro que ninguém pode tomar, que ninguém pode roubar, que ninguém. Porque ele está dentro de mim. É o Espírito Santo, o Espírito da vida. Ele quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo. O Espírito, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele mesmo, uma pessoa suja, imunda, uma pessoa que não tem nenhum valor, que não tinha nenhum valor, como eu, nenhum valor, nada, zero. Ele não só salva, não só liberta, não somente cura, mas, sobretudo, faz morada dentro da gente. E a gente tem paz, graças a Deus. A despeito de todas as lutas e problemas, nós temos a paz dele dentro de nós. Mas, quanto aos ímpios, o ímpio é aquele que faz o que não presta, gosta do pecado. Eu sei que existe Deus, eu sei, mas eu quero é viver na gandária, eu não estou pouco me incomodando com os outros. O ímpio é aquele que tem consciência da sua impiedade, mas não tem nenhuma simplicidade, honra ou humildade para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Não, ele pensa que com o seu dinheiro, o seu poder, com a sua força, ele vai viver a eternidade. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio que sabe que está fazendo a coisa errada, mas não quer deixar. Mas o outro não, é pecador, mas é um pecador arrependido. Eu sou um pecador arrependido. E eu creio que muita gente que está me ouvindo também é. Minha amiga, meu amigo, Deus, o Todo-Poderoso, habita aí com você. Você que está participando desta live, você que participa, você que está buscando o Espírito Santo,
você está se esforçando, ainda não buscou, ainda não, ou melhor, não alcançou, mas continue buscando, porque vale a pena. Vale a pena você perseverar até o fim, porque Deus aprecia aqueles que são perseverantes. Perseverantes. Os perseverantes são pacientes, porque esperam. Ficam ali. Não deixam, não saem dos pés do Senhor. Pode ter certeza que o nosso galardão está nos aguardando. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o guia daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo é quem gera filhos para Deus. E ele os guia segundo a sua vontade. Então, quem é nascido do Espírito é Espírito, disse Jesus. Quem é nascido da carne é carne. Então, não existe uma terceira opção e nem coluna do meio. Ou a pessoa é nascida da carne, e ela é carne, ou ela é nascida do Espírito Santo e é Espírito. Então, quando uma pessoa é nascida do Espírito Santo, ela entra no reino de Deus automaticamente. Porque o reino de Deus é formado pelos nascidos do Espírito de Deus. Se a pessoa não nasce do Espírito de Deus, ela não pode entrar no reino de Deus. Ela tem que nascer do Espírito de Deus para fazer parte do reino de Deus. Quando a pessoa não é nascida do Espírito Santo, obviamente ela é nascida da carne. E ela é carne. E quando a Bíblia trata da carne, não são apenas os desejos com respeito à carne, desejos sexuais, não. Diz respeito a tudo que o mundo oferece. As pessoas que são nascidas da carne querem ser satisfeitas com o que o mundo oferece. Aí vem a ganância, a concupiscência, os desejos, vem as cobiças, vem tudo o que não presta para que a pessoa fique absorvida dentro do reino do mundo, o reino das trevas. Quem vive no reino do mundo está sujeito às trevas do reino do mundo. Mas também, quem vive no reino de Deus está sujeito aos gemidos deste mundo. Aí você diz assim, mas bispo, quer dizer que tanto faz eu estar no reino do mundo, deste mundo, ou no reino de Deus, eu vou gemer? Exatamente isso, você vai gemer. De qualquer forma você vai gemer, sendo nascida da carne ou sendo nascida do Espírito. Quando a pessoa é nascida da carne, ela não tem ideia do que é ser nascida do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a pessoa é nascida da carne, ela não consegue
entender as coisas de Deus. Ela fica confusa com respeito às Sagradas Escrituras. Ela não entende a Bíblia. Ela entende aquilo que é simples, mas ela não consegue compreender Deus, porque a linguagem divina é para as pessoas que são nascidas do Espírito Santo. Mas quem é nascido do Espírito Santo é espiritual e entende as Sagradas Escrituras, entende a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque ela saiu do contexto do mundo, entrou no contexto do reino de Deus. Ela saiu do reino do mundo, entrou no reino de Deus. E no reino de Deus, quem dirige a mente dos filhos de Deus, do povo de Deus, dos eleitos de Deus, é o Espírito Santo. Mas eu não quero que você se iluda com a seguinte forma: Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, você pensa que essa vida com abundância é sem problemas? Não é, não. Ela vai ter problemas. A pessoa pode ter a vida abundante que tiver, mas ela sempre vai ter problemas, porque ela está vivendo num vaso de barro que é o seu corpo. O espírito dela está no reino de Deus. Ela é espírito, ela é espiritual, ela está no reino de Deus, mas ela está vivendo num corpo, um corpo material, numa matéria frágil, fraca, sujeita às intempéries deste mundo. Então, ô bispo, qual é a vantagem? Estar no reino de Deus e no reino do mundo, a pessoa vai ter que enfrentar problemas. É verdade. A vantagem de que quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ai, meu pai, que coisa maravilhosa. A pessoa, quando é nascida do Espírito Santo, é muito legal. Isso é muito forte. Você vai saber quem é e quem não é nascido do Espírito Santo. Olha só, na mesma epístola de Romanos, o Espírito Santo diz que nós fomos justificados, tornamos-nos justos diante de Deus através da fé, da crença no Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa fé palpável, sensível, que a gente pode pegar, digamos assim, nós temos paz com Deus. Quem é nascido de Deus tem paz com Deus. Através do Senhor Jesus. Em Jesus, a pessoa tem paz com Deus. Ela tem paz com Deus. Agora, quando a pessoa diz que crê em Jesus e ela pode ser até uma pastora, um pastor, um bispo, obreira, pode ser o que for dentro da igreja, ela pode ser o que for, mas se ela não tem paz com Deus, então ela está, coitadinha, enganada, iludida com a sua própria fé. E por causa dessa fé palpável, é uma coisa assim, até meio difícil de explicar, mas quando a gente tem uma fé palpável, quer dizer, uma fé que nos dá paz, que nos traz paz, não paz por alguns momentos, mas paz por toda a vida. Embora mesmo em lutas, diante de problemas, de dificuldades, ainda assim a paz é permanente, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Então, ele diz assim:
pelo qual, quer dizer, através de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, a este favor. Quando se fala em graça de Deus, se fala do favor de Deus que nós não merecemos. É um favor imerecido. Deus nos faz um favor pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. E por causa da nossa fé, nós aceitamos, nós cremos, nós abraçamos essa ideia, entregamos nossa vida por completo na mão dele. Então, quando isso acontece, de fato, então ficamos firmes. E mais, ele diz aqui, e nos gloriamos. Isso é muito forte. E nos gloriamos na esperança. Isso mesmo. E nos gloriamos na esperança. Que esperança? A esperança da glória de Deus. Isso é glorioso, isso é muito forte. Isso é muito legal, muito, muito profundo. Mas não é difícil de compreender. O que quer dizer? A esperança. Você sabe que todo mundo carrega esperanças. As pessoas carregam a esperança de um dia conquistar uma vida melhor, de melhor qualidade, etc, etc. As pessoas carregam a esperança de um dia realizar os seus sonhos. É uma esperança. As pessoas, por exemplo, o jogador de futebol, um atleta, por exemplo, ele conserva dentro de si um dia ser campeão do mundo e ser glorificado por todo mundo, reconhecido por todo mundo. Essa é a glória dele. Ele quer ser honrado, ele quer ser reconhecido, não só pelos seus parentes, amigos, ele quer ser reconhecido por todo mundo, toda a terra. Ele é o cara. Ele é o cara. Você viu o testemunho daquela moça, aquela jogadora, atleta? Ela era orgulhosa da sua condição física, orgulhosa da sua, de ser atleta e de ser bem-sucedida. Então, aquele orgulho era a glória dela. Então, existe o orgulho da glória deste mundo. O orgulho da glória deste mundo é você conquistar um determinado prêmio e se sentir, o rei da cocada. Essa é a realidade. E todo mundo busca essa glória. Quem é nascido da carne busca essa glória, a glória do mundo, o reconhecimento do mundo. Mas, quando o Espírito Santo fala que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, isso aí é demais. Você sabe lá o que é a glória de Deus? Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela pertence ao reino de Deus, porque foi gerada pelo próprio Deus. Não foi anjo nem arcanjo, foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, quem a gerou e colocou dentro dela a semente divina. E ela foi gerada no reino de Deus. E uma vez ela no reino de Deus, carrega a esperança da glória de Deus. Mas o bispo, o que é? Que esperança da glória de Deus? A esperança de um dia poder estar na presença do Todo-Poderoso, o glorioso, o único digno de toda honra.
de toda a glória, de toda a majestade, o Deus invisível, o Deus de que tanta gente fala, tanta gente diz que crê, mas não conhece. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, passa a conhecê-lo. E porque o conhece, essa pessoa já se torna feliz, felicíssima, porque ela é uma nova criatura. Ela é uma pessoa completamente nova, uma nova mente, um novo coração. Ela é uma criatura capaz de perdoar. Ela tem autoridade, poder para perdoar. E ela perdoa. Não é sacrifício para ela perdoar, porque ela tem a natureza, ela carrega a natureza divina, a natureza de Deus dentro de si. E por conta disso, ela vive ainda nessa matéria. Eu vivo nessa matéria sujeito às intempéries deste mundo, porque eu estou numa matéria pó. Eu sou pó, você, eu, nós somos pó. Um dia, esse corpo volta ao pó. Mas, dentro deste pó, ou melhor, dentro desta carne, deste corpo, dentro desta matéria, que é pó, esse vaso que é barro, um dia nós carregamos essa esperança de um dia podermos contemplar a glória do Altíssimo Deus. Porque a gente ouve falar, a gente tem informações, a gente tem ideia, mas não se compara quando no dia a gente se encontrar com ele. Por exemplo, apenas a título de exemplo, a gente admira o sol, não é? Todo mundo gosta de tomar banho de sol. Puxa, eu amo o sol. Eu amo o sol. Mas um dia eu estarei diante daquele que com a sua palavra, só a palavra, criou o sol. Esse astro, essa estrela, que é de quinta grandeza, segundo os estudiosos, e que é magnífico. Agora imagine o Criador dessa magnificência, dessa grandeza, que é o sol. Então, amiga e amigo, quando a pessoa é nascida da carne, ela tem aspirações para a glória desse mundo. Por exemplo, apenas eu era um torcedor ferrenho, doente do Botafogo. E o Botafogo foi campeão, e tinha lá o Mané Garrincha, que era uma sumidade, ele era, poxa, um jogador de primeira. Ele dibrava, ele fazia, ele acontecia. Puxa vida, era uma maravilha. Eu o vi jogar, realmente é uma coisa. Mas acabou. Cadê Garrincha? Hoje, coitado do Garrincha, só tem lá o nome, Estádio Mané Garrincha, mais nada. A glória dele foi embora, acabou. Acabou. Desapareceu. Mas, por exemplo, a glória de Deus, a glória desse mundo, está sujeita apenas a uma imagem ou uma estátua no meio do jardim, onde os cachorros vêm e fazem xixi, fazem cocô, enfim, lá está a imagem do sujeito, mas está tudo lambuzado. É a glória desse mundo. Foi considerado, foi exaltado, foi elevado nas alturas deste mundo. Morreu? Acabou. Mas, quando nascemos do Espírito Santo,
quando nascemos do reino de Deus, no reino de Deus, então nós primeiro temos paz. Paz com quem? Com Deus. Paz com Deus. E, olha só, nos gloriamos na esperança de um dia podermos contemplar a glória de Deus, que é eterna. É impossível imaginá-la. Não há palavras para exprimi-la. O Espírito Santo deu essas palavras para Paulo escrever, mas se você quiser imaginar, não vai conseguir chegar nem um pouquinho. É só raciocinar um pouquinho. O mundo oferece a glória dele, do mundo, que é passageira. Mas Deus oferece a glória dele, que é eterna. Você viver diante da glória de Deus. E aí ele diz assim, olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo diz assim: o próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito. Isso é para quem é nascido do Espírito Santo, quem é realmente filho de Deus, quem é realmente ou quem está realmente no reino de Deus. O próprio Espírito Santo testifica, quer dizer, confirma com o nosso espírito, com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, com o nosso racional, que somos filhos de Deus. Quer dizer, nós somos realmente filhos de Deus. Então é o Espírito Santo com o nosso espírito. O Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, olha que bacana. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se sou filho de Deus, eu sou herdeiro também. Herdeiro de Deus. Está aqui escrito. Se somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Sabe lá que é ser herdeiro de Deus? Uma coisa é você ser herdeiro, a gente ser herdeiro das coisas passageiras. Depois a gente morre e fica por aí. Outros vão herdar. Mas o herdeiro de Deus é eterno. A herdade, a riqueza, a glória, a majestade é para sempre. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, somos herdeiros juntamente com Jesus. Assim como Jesus é herdeiro de Deus, nós também somos, porque estamos nele. Viu como é importante entregar a vida para Jesus, como é importante você crer no Senhor Jesus, viver a sua fé no Senhor Jesus, e ainda que tenha que morrer por ele, porque você se torna co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele herdar, tudo que ele herda, também pertence a você. Se é certo, aí ele faz uma observação, se é certo que com Jesus padecemos, isso é certo, nós padecemos por causa de Jesus. Somos chamados de fanáticos, de vigaristas, de ladrões, de aproveitadores. Somos chamados de tudo que não presta pelos filhos das trevas, os filhos desse mundo. Mas, se é certo que com ele padecemos, como ele padeceu, nós também padecemos, para que também com ele, com Jesus, sejamos glorificados. Olha só, para que também com ele sejamos
glorificados, reconhecidos. Isso mesmo, é isso. Sejamos reconhecidos. Quer dizer, em Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, quem crê no Senhor Jesus está sujeito às intempéries desse mundo, aos sofrimentos desse mundo, injustiças, calúnias, ódio, perseguição, prisão. Veja o capítulo de 1º e 2º, se eu não me engano, capítulos de Paulo, o apóstolo, no Univer, depois de amanhã. Você vai gostar e gostar muito, porque eu gostei, eu sei que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, veja só, quando a pessoa sofre pela causa ou por causa de Jesus, não é sofre porque ela pecou, não. Ela não sofre, não é por causa da... Eu não estou me referindo ao sofrimento por causa dos nossos pecados. Você comeu demais, teve dor de barriga, você comeu muita patinha de caranguejo, além do que deveria, então teve dor de barriga. Isso aí é inerente à carne, ao corpo. Mas você sofrer, não porque foi glutão, mas sofrer porque você vive uma vida justa, correta, íntegra, diante de Deus. Sua consciência em nada o acusa de coisa alguma. Você tem uma consciência limpa diante de Deus, que é sobre tudo. Isso por causa de quem? Por causa de Jesus. Então, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa glória. Ele é a glória que nós carregamos dentro de nós. Então, se nós padecemos pela causa do Senhor Jesus, aí ele diz assim, também com ele, com Jesus, sejamos glorificados, reconhecidos. E isso vai acontecer quando nós formos promovidos. Quer dizer, saímos deste mundo podre e entramos no mundo do reino dos céus. Eu penso assim, eu creio assim, a gente aqui no mundo vive no reino, quem nasce do Espírito Santo, aqui no mundo vive no reino de Deus. Quando é promovido, ela então entra no reino dos céus. Isso é forte demais. Ela entra no reino dos céus. Aí é só correr para um abraço com Deus. Então, é natural, é normal que nós, aqui neste mundo, venhamos gemer por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele gemeu, porque nós não iríamos também gemer. Então, nós também gememos. Mas a diferença dos gemidos, dos que estão no reino desse mundo, ou que nasceram da carne, para aqueles que nasceram do Espírito, e, consequentemente, estão vivendo no reino de Deus, é brutal, porque nos que estão vivendo neste mundo, no reino desse mundo, não trazem consigo a esperança da glória de Deus, trazem consigo a esperança da glória desse mundo, ter dinheiro, ter sucesso, ser reconhecido, ser, como é que se diz, ser paparicado pelo mundo, como foram os grandes artistas e os grandes vultos desse mundo, que foram glorificados enquanto estavam aqui, depois acabou a glória deles. E eles morreram sem esperança, a esperança da glória de Deus. Eles tiveram a esperança que eles tiveram, eles, de certa forma, conquistaram aqui neste mundo. Mas a esperança da glória de Deus, não. A esperança da glória de Deus está reservada apenas para aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, aqueles que nasceram no reino de Deus, aqueles que verdadeiramente são filhos do Altíssimo, aqueles que verdadeiramente sofreram
pela causa do Senhor Jesus Cristo. E se sofreram pela causa do Senhor Jesus, assim como Jesus é glorificado, também os que estão em Jesus serão glorificados. Isso é muito forte. Você entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Se você não entendeu, você precisa pensar muito na sua salvação. Porque você não entende, é porque quem não está no reino de Deus não entende a linguagem do reino de Deus. Não entende essa linguagem que nós falamos. Então, bispo, que confusão! Reino de Deus, reino do mundo. Por quê? Porque você está no reino do mundo. Agora, se você estiver no reino de Deus, você entende perfeitamente e aí você tem um gozo na alma. Por quê? Porque mesmo diante de tantos problemas, tantas situações difíceis, tantos gemidos que você tem tido neste mundo, mas dentro de você há conservado a esperança da glória de Deus. Que o Espírito Santo, meu Pai, venha abrir o entendimento do teu povo para que ele possa receber essas palavras e venham se animar e conservar a sua fé, a sua perseverança, a sua esperança em ti até serem promovidos à tua glória. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.